Então, vamos lá. Ó, a primeira coisa, isso aqui, basta você dar uma lida. Aqui, você tem que saber o que é um metazoário. Ó, tá? O que é um metazoário, você tem que saber. Animais que pertencem ao reino metazoa, tá? Meta, além de, né? São animais evoluídos, desenvolvidos, tá certo? Agora aqui, você tem que saber, dentro dessas características e classificação dos metazoários, o que você tem que saber disso daí? Ó, primeiramente, é bom você dar uma olhada aqui no processo evolutivo, porque aqui eu tenho tudo que a gente vai estudar. O que é um animal deuterostome, o que é um animal de blástico, de cavidades do corpo, né? As divisão, ó, esponja, quinidários, proteomintos. Então, aqui eu tenho um geralzão de tudo esses conceitos que a gente vai estar passando por eles. Cheguei, Então, Irani. tá, vou colocar a sua presença, a do Luiz Gustavo, do Arthur, né, que chegou. Tá, só um minutinho, gente. Então, o Arthur que chegou e o Luiz Gustavo. Ainda está faltando Emanuele, Gabriel, Madison, Otávio e o Roger, que a Tuliana foi justificada, né? Tá. Então, vamos lá. Aí eu tenho, então, esse cladograma, chama-se aqui, chama cladograma, tá? Ó, cladograma, que é a barra, né? De evolução deles, e o que eles apresentam, o que não apresentam. Então, você começa daqui, das esponjas, né? E você vai descendo até chegar ao filo cordata, que ele tem tudo isso aqui, tá? Depois, dentro dessa organização histológica, o que você tem que saber? O que é simetria, os tipos de simetria, né? Bilateral, assimetria radial, ó, simetria bilateral. E o que é essa simetria? Pois é, se eu te dou um animal lá, vamos supor que eu te dou o desenho do ouriço do mar, igual tá aqui, e te pergunto qual o tipo de simetria que ele apresenta, né? A simetria radial, tá? Então, você tem que saber o que é essa simetria, aquela em forma de um raio, assim, né? Arredondada, e o exemplo do animal. A simetria bilateral já é aquela que a gente parte ao meio, e eu vou ter dois lados simétricos. A maioria dos seres é simetria bilateral, inclusive nós, tá? Então, isso você tem que saber. Outra coisa, metameria, divisão do corpo. Divisão do corpo. Tem animais que têm uma divisão completa do corpo, tem animal que não tem divisão do corpo, e tem animal que tem essa divisão em forma de anéis, né? Então, você vai dar uma olhada nisso aqui também, tá? Toda essa divisão do corpo, quem tem, quem não tem, né? Ó, divide, tá vendo? Em gominhos, né? Quem tem essa divisão, quem não tem. Folhetos embrionários. Também é mega importante você saber que eu tenho um animal diblástico e eu tenho um animal triblástico. O animal diblástico, ele tem dois folhetos embrionários. Quais são que ele tem? Quem vai me contar? Quais são os dois folhetos que ele tem? Os dois sexos? Não, folhetos embrionários. O animal diblástico, ele possui só dois folhetos, só duas camadas. Quais De são fora elas? e do meio? E a de fora chama como? Ectoderma? Ectoderme, isso mesmo, muito bem. Ectoderme. E a do meio, não, a interna, tá? A interna. E a endoderme, no meio, interna. Ó, esse é o animal diblástico. Tem dois. A externa, ectoderme, e a interna, endoderme. O triblástico vai ter os três. Aí ele vai ter, então, a externa, ectoderme, ele vai ter do meio a mesoderme,
E ele vai ter interna, a endoderme, tá? Aqui ele vai ter os três. Então, quanto aos folhetos embrionários, nós temos animal diblástico, que é os quinidários, por exemplo, é um animal diblástico, e nós temos os animais triplásticos, tá? A esponja, os poríferos, ó, se você não grifou, grifa aí. É o único ser que não apresenta folhetos. Então, na esponja, ela não tem nada, ela não tem nenhum folheto embrionário. Ela não tem ectoderme, ela não tem endoderme, porque ela é formada apenas por conjunto de células. Ela não tem organização, tá? Então, não tem nada. O blastópero também é muito importante você saber o destino dele. O blastópero é essa abertura, Na maioria dos animais invertebrados, o blastópero dá origem à boca. O blastópero dá origem à boca. E a minoria, que são os cordados e os equinodermos, ele dá origem ao ânus, tá? Gente, esses nomes aqui estão trocados. Ó, isso aqui, faz o que eu vou fazer aí, gente, ó. Protostômios é aqui. E deuterostômios é esse de cá. Corrija aí, por favor. Esses nomes aqui estão errados, está fora do lugar. Ou seja, nos animais que... Onde é para corrigir ali? Aqui, olha, é deuterostômio, são animais em que o blastópero vai dar origem ao ânus. E protostômios vai dar origem à boca. Ó, isso aqui, depois você traz para cá. Não, entendi o que ele tá, eu entendi o que ele fez, não está errado não. Ele está mostrando aqui, ó. É aqui que ele está mostrando, tá vendo? Mas está certo, se você mostrou aqui, sabendo que deuterostômio dá origem ao ânus, protostômio dá origem à boca, tá? Então, nesse caso, o blastópero é a abertura da blástula. Aqui dentro está o intestino, tá? E de acordo com essa abertura, ele pode, então, dar origem à boca ou ao ânus do animal. Depois, você vai saber o que é celoma. A cavidade delimitada pela mesoderme, é o celoma. Mas tem animal que não tem celoma, tem animal que tem um falso celoma e tem um animal que é celomado. Então, você tem que saber. O que é um animal acelomado? É aquele que tem até a mesoderme, mas não forma celoma. Então, acelomado não tem. Pseudocelomado é aquele que o celoma dele é feito com a mesoderme e a endoderme. Essas duas camadas aqui, ó. A mesoderme e a endoderme. Junto e formam o celoma. E o animal celomado é aquele que o celoma dele é feito apenas com a mesoderme, tá? Que é a maioria dos animais. Tá, depois tem atividade que nós fizemos. Nutrição e digestão. Você vai saber também como que é a nutrição e digestão dos animais. Nessa página aqui é importante. O que é uma nutrição heterótrofa, né? Aquela que o animal tem que buscar o alimento dele em outros seres, heterótrofa. Depois aqui você vai ver que o tipo de digestão, a digestão, ela engloba mecanismos físicos e mecânicos, né? Químicos e físico e mecânico. E aí ela pode ser, então, extracorpórea, intracelular e extracelular, tá? Essa forma de digestão. Por exemplo, em nós, quando nós comemos o alimento, a primeira digestão é extracelular, na boca, no estômago. A segunda digestão é intracelular, dentro da nossa célula, tá? Extracorpórea, quando o animal elimina para fora dele uma enzima, e essa enzima já começa a digerir o alimento fora do corpo dele, depois ele engole tudo. No caso da aranha, a aranha faz isso, ela pega o inseto,
injeta lá dentro do inseto o veneno, aliás, desculpa, a saliva dela. A saliva dela é uma enzima digestiva. Aí já começa a digestão lá dentro do animal, depois ela suga aquilo já digerido, sabia? Que ela faz assim, ela segura o inseto, finca a agulhinha dela lá no inseto, ingere a saliva dela digere dentro do corpo do inseto, depois ela suga como se fosse um canudinho, aquilo digerido. É o jeito dela alimentar, tá? Ela alimenta dessa forma. Então, aí você vai ver, ó, intracelular dentro da célula, extracelular dentro de um órgão. Você vai ver o que é um tubo digestório incompleto, só tem boca. Pela boca entra, pela boca sai. E o que é um tubo digestório completo? Possui as duas aberturas, boca e ânus, que é a maioria dos animais. Gente, se tiver alguma pergunta, vocês falam, tá? Que eu vou caminhando. A respiração, da mesma forma, né? Eles respiram para obter energia. A respiração deles pode ser diversas. Pode ser por difusão de célula para célula, no caso da esponja, no caso da água viva, não tem um sistema respiratório. O oxigênio passa de célula para célula e tá tudo certo. Agora, existe aí a respiração cutânea, que é feita pela pele, animal de pele lisa, pele fina, pele úmida, tá? Então, a respiração cutânea. Existe a respiração. Aqui ele fala da direta e da indireta, né? A indireta, feita por minhocas e anfíbios. Isso significa que o oxigênio penetra na superfície e difunde, né, para os vasos sanguíneos, indireta. E a cutânea direta é aquela que passa da pele e já vai direto para o órgão, né, responsável pela respiração, no caso, as células. Irani, Oi. eu consegui chegar só agora, a internet tinha caído. Ah, tá, Emanuele. Vou colocar a sua presença, Emanuele. Eu também cheguei, Irani. Tá, eu. Gabriel. Gabriel. Madison. Ah, é mesmo, Gabriel? Tá. Certinho. Então, tá faltando só o Otávio e a Tuliana. Beleza. Outro tipo de respiração traqueal que acontece com os insetos, né? Do lado do corpo deles, tem os tubinhos bem fininhos, que tem um buraquinho que projeta de fora. Por esse buraquinho vai entrar o oxigênio, espalha aqui dentro em tubinhos fininhos, traqueal, dos insetos. Já falei para você, quer matar um inseto? Passa uma pasta de dente aqui de lado do corpo dele, aqui do tronco, ó. Se você fizer isso, você vai obstruir o canal respiratório. É igual, ó, tapar o nariz e a boca. Mata o inseto. Ah, e deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que, olha, por que se eu colocar um saco em volta aqui da cabeça do sapo e amarrar, imediatamente o sapo não vai morrer asfixiado? Porque ele respira pelos poros do corpo. Porque ainda tem respiração cutânea pelos poros do corpo, isso mesmo. Só que essa respiração cutânea não é tão eficiente. Se eu permanecer com o saquinho amarrado na cabeça do sapo, depois de horas e horas e horas e horas, ele pode morrer asfixiado. Mas de imediato eu posso enforcar ele aqui com o saquinho plástico. Ele não vai morrer asfixiado, porque o oxigênio vai entrar aqui, ó, pela pele dele, né? Aí ele vai ter oxigênio dentro do corpo, tá? A mesma coisa aqui. Agora aqui, se você tapar tudo aqui, você mata o inseto, tá? Porque não tem outra forma de respirar, não. Depois, a respiração branquial. Os animais aquáticos têm brânquias. E essas brânquias são estruturas responsáveis por fazer as trocas gasosas, tá? E por último, a respiração pulmonar, que é o nosso caso, né? O oxigênio entra pelas narinas, vai até o pulmão, lá no pulmão faz as trocas e o oxigênio vai para as células gerar energia. Depois, a circulação
da mesma forma, né? Circulação, como que é feita essa circulação? O sistema circulatório é constituído por vasos condutores e o coração, podendo ser um sistema circulatório aberto ou fechado. O que é o aberto ou lacunar? É aquele que o sangue abandona os vasos e cai lá dentro da célula, tá? E cai lá dentro da célula. E o fechado é aquele que o sangue não abandona os vasos. Os vasos entram dentro da célula, para o sangue entrar dentro da célula, tá? Depois daqui, vamos ver o que tem. É o dever, né? Excreção. Mesma coisa, ó, atividades metabólicas, resíduos tóxicos têm que ser eliminados, né? Aí você vai ver o animal, né, amionotélico, excreta amônia, que é um produto bastante tóxico, mas é muito solúvel em água. Então, nós temos animais aquáticos que excretam, então, faz o xixi dele à base de amônia quase que pura, viu? Bem forte. Aqui, os animais, né, ureocotélicos, excreta a ureia, tá? Mamíferos, sapos adultos, anfíbios adultos, então, elimina a ureia. E depois a gente tem os ácido úrico, né? Esses animais aqui que vão uricotélicos, que tem ácido úrico, que vão eliminar isso aí em forma de ácido úrico, né? Junto com a urina e as fezes, tá? Depois, seguindo, a reprodução. Tudo isso aqui é importante, gente, ó. O que é reproduzir, né? Reprodução sexuada é importante. É importante você saber o que é essa reprodução sexuada, como que ela ocorre, interna e externa. Maria Eduarda, acho que você esqueceu o seu microfone aberto. Fecha, por favor. Então, na reprodução sexuada, ela pode ser tanto interna quanto externa. Saber a vantagem e desvantagens desses tipos de reprodução. A interna produz pouco filhote, mas é mais segura, mais garantida. A externa possui muitos filhotes, mas não é garantida. Então, você tem que saber vantagens e vantagens, tá? Os animais que realizam reprodução, saber o que é um animal monóico, o que é um animal dioico. Monóico é aquele que apresenta os dois sexos num só. Dioico, sexos separados. Fecundação interna e externa, falei com vocês aqui, né? O gasto de energia para a produção de gametas na fecundação externa, o gasto é muito grande, tá? Na fecundação interna, o gasto é menor. Um animal hermafrodita, tem um hermafrodita, aquele que tem os dois sexos. Nem sempre o hermafrodita ele vai se autofecundar. Às vezes o hermafrodita cruza com outro, igual a minhoca, planária, né? Mas às vezes igual a tênia, tem que se autofecundar. Não tem outro? Então tem que se autofecundar. O que é autofecundação? Resultado da fecundação é o zigoto. Isso aqui também é importante. O que é um animal ovulíparo? O que é um animal vivíparo? Né? O que é um animal ovíparo? Tá? Ó, ovo vivíparo. Então, tudo isso aqui é importante você saber o que é e o exemplo dele, tá? O exemplo de um animal. E agora, desses filos, tanto porífera, quanto quinidária, quanto o plateuminto, o que você tem que saber de todos esses filos? Você tem que saber características gerais de cada um deles, tá? Características gerais, representantes, características específicas de representante, que às vezes nem todo representante é igual. O filo porífero só tem a esponja, então não tem que pensar em outra coisa. Então aqui você vai falar só da esponja, formato do corpo, circulação da água na esponja, a importância da esponja no equilíbrio ecológico, né? Filtra a água,
ela mantém seres pequenininhos aqui no meio dela, se protegendo. Muito importante você saber a importância ecológica de cada filo, de cada grupo, tá? Muito importante. O que é essa importância ecológica, Irani? A relação do animal com o ambiente, a relação do animal com outros animais. Por exemplo, a solitária, a tênia. Qual que é a importância ecológica dela? Quem vai arriscar dar um palpite? Qual que é a importância ecológica dela? O parasitismo. Oh, mas isso é importante? É. Ela é um parasita, ela suga nutriente do outro. Por que que é importante? Importante a gente ficar atento, né? A isso. Então, é o parasitismo, tá? Então, tudo isso você tem que se ater quando você for estudar cada um deles. Então, primeiro, porífera. O porífero só tem as esponjas, né? Então, é mais fácil de você estudar, porque tudo que você for estudar aqui vai falar de um só, que são as esponjas, não vai falar de outra coisa. Então, você vai ver o formato do corpo dela, né? A constituição, né? Como que chama aqui o ósculo, de lado são os poros. Importância econômica, ela era usada para tomar banho, né? Hoje as esponjas que tem aquele esqueleto, aquela parte dura, né? Ela não é utilizada mais, mas antigamente essa macia era cortada para as pessoas tomar banho. A fisiologia, as células, para que serve as células, né? Ósculo, os poros, o átrio, que é a cavidade vazia, porque é um animal que não tem organização nenhuma. As espículas, que servem como um falso esqueleto. Os amebócitos, que são células que podem formar qualquer uma outra. E muito importante aqui, ó, segundo ano, coanócito. Essas células internas aqui, que bate o tempo todo de baixo para cima, o tempo todo, de baixo para cima. Para evitar o quê? Que a água entre por aqui e não seja filtrada. A água tem que entrar aqui, passar aqui todo e depois ir embora por aqui, tá? Isso é muito importante vocês saberem. Reprodução. Como que ela reproduz? Assexuadamente, formando um brotinho aqui, ó. Ou então sexuadamente, produz os gametas saem daqui e vai para outra fecundar, tá? Isso mostra lá naquele vídeo que eu deixei para vocês no grupo, certo? Depois é bom vocês rever aquele vídeo, tá? Que está lá no grupo para vocês. Aqui fala do desenvolvimento de reprodução sexuada, né, dela, forma a larva, essa larva depois ela fixa e ela cresce e vai formar uma nova esponja. Ela não realiza muito essa reprodução não, tá? Porque ela é mais complexa para ela. Depois, o filo quinidário, da mesma forma, características dele. Aqui, como já tem mais seres diversos, aí as características também são variáveis. Podem ser fixos, podem ser sésseis, né? Livres, natantes, possui substância que queima, por isso que é chamado quinidária, né? Ó, células urticantes, que vão queimar, né? Que vai ser liberada para defesa deles, captura de alimento. Aqui, segundo ano, não é muito te cobrado esses nomes dessas subclasses, não, tá? Mas um exemplo de cada um, saber o que é bom você dar uma olhada, tá? Depois a importância deles, né? Por que é importante esses selenterados? No caso dos corais, formam barreiras, abrigam pequenos animais, abrigam algas, vivem junto com as esponjas, tá? No caso dos corais, essa é a importância ecológica. A medusa, ela é predadora. Não vou nem dizer que ela vai ajudar a manter o equilíbrio lá no mar, porque tadinha. O que ela faz é tão pouquinho, né? Mas não deixa de manter o equilíbrio lá também, tá? Os acidentes com ela, o que a gente faz, né? Queima, então você tem que
buscar uma pomada, alguma coisa para tirar a dor. Dentro dessa fisiologia, vai mostrar, né, o que é um pólipo, o que é uma medusa. A boca da medusa fica aqui, a boca do pólipo fica aqui. Segundo ano, por que a boca fica em volta dos tentáculos, hein? Ó. Qual a vantagem disso? A boca fica em volta dos tentáculos. Qual é a vantagem? Para poder pegar o alimento mais fácil. Isso, pegar o alimento e levar direto à boca, sem perda de tempo, né? Porque senão o alimento vai embora, escapa e vai embora. Isso mesmo. Pegar o alimento mais fácil, tá? Então, você vai analisar tudo isso. Ó, são diblásticos, 2 folhetos embrionários, tá? São protostômios. Aqui a diferença anatômica entre a forma medusa, isso aqui é uma forma medusa, tá aqui, né? E aqui uma forma pólipo. Uai, Irani, mas por que a gente chama isso aqui de água viva? Ela é apelidada, o nome dela é medusa também, tá? A forma e o nome. Porque ela parece uma bolha d'água, por isso que chama de água viva. A boca, os tentáculos, né? Isso aqui é uma hidrazinha que vive em água doce, a gente só sabe quando a gente conhece. Mas ela usa dos tentáculos dela para paralisar a presa. Ela dá tipo um choque e a presa paralisa. Aí ela vai enrolando com seus tentáculos e leva à boca. No nosso caso, pode até os tentáculos querer enrolar aqui na perna, ó, mas é perda de tempo, porque não vai dar conta de levar, né? Reprodução, pode reproduzir, né, por forma binária, sexuada, forma sexuada também. Desenvolvimento indireto, forma larva. Então, você vai dar uma olhada nisso daí, nessa questão reprodutiva. E depois, nós vamos ver, então, já era para ter rodado aqui, por que não rodou? Os platelmintos, tá? Platelmintos. Aqui. Ó, esse grupo aqui, segundo ano, ele é muito importante. Talvez mais importante do que poríferos e quinidários, porque ele mexe com a saúde, tá? Muito importante. Então, você vai saber o que é um platelminto. Verme que tem um corpo achatado, é um platelminto, tá? O filoplatelminto, ele divide em 3 classezinhas. Tubelária, onde eu tenho a planária. A trematoda, onde a gente vai ter o xistossoma. E a cestoda, onde nós temos a tênia sólida, tá? Então, é bom você saber esses nomes. Depois, aqui nessa página, ele vai falar para nós sobre a planária, a vida da planária, né? O que é a planária? É um vermezinho, né, de vida livre, vive em água doce, tá? Ó, como que ela alimenta, joga a faringe dela para fora como se fosse um linguão, pega o alimento, engole tudo. Vai falar que a planária a gente pode cortar, fazer vários cortes nela, e cada pedacinho aqui vai formar uma planária. Se eu fizer isso aqui, depois eu vou ter 1, 2, 3, 4 planárias. Cada pedacinho aqui cresce e forma outra planária, tá? Então, não é fácil matar ela, não. Se você quiser fazer picadinho dela, você tem que fazer muito pouquinho aqui, ó, mas muito mesmo para poder dissolver, porque do contrário, ela não morre tão fácil assim, certo? Aí você vai ver um pouquinho, então, sobre a digestão dela, a respiração, circulação, excreção, dá uma lida aqui. Sistema nervoso, que é ganglionar na cabeça, tem feixes de gânglios que espalham, né, por todo o corpo. É um animal de vida livre, não ataca, não prejudica, né? Ela até serve de alimento para os animais lá. A reprodução dela, como ela é um animal hermafrodita, mas ela não se autofecunda. Aí junta uma planária com outra planária, toca aqui seus poros genitais. E aí vem espermatozoide desta planária para essa planária aqui, e dessa planária para essa. Sai as duas fecundadas ao mesmo tempo. Elas criam como se fosse um casulo cheio de ovos, tá?
e elas vão, então, se reproduzir ao mesmo tempo, mas não se autofecundam, elas têm que trocar os gametas. Fala rápido aí para mim, segundo ano, qual é a desvantagem da autofecundação? Desvantagem da autofecundação. Pouca variação genética, lá? Isso, não tem variação genética, isso mesmo. Então, não é vantagem, mas nela acontece sempre assim, viu? A Irani, ela nunca vai ter uma fecundação, se autofecundar? Não. Ela cruza com a outra e troca com a outra. E aqui, igual eu falei para vocês, aqui, ó, essa planária, eu cortei aqui, ó. Essa aqui, né? Vai formar outra aqui, ó, outra e outra. Tá vendo? Você cortou aqui assim, ó, monstrinhos de muitas cabeças, né? Então, não é fácil a gente acabar com esse bicho. Agora vem essas duas verminosas, tenias e cisticercose. Eu pedi vocês para fazer o mapa mental. Vocês fizeram? Para estudar? Tá. Então, o que você tem que saber? Todo o ciclo evolutivo. Você tem que saber, eu mandei os slides para vocês também, que o slide é muito bom. Você tem que saber que a tênia vive sozinha, que ela se autofecunda, que não tem outra, né? Ela é hermafrodita e se autofecunda. Saber a diferença, ó, essa aqui é a da vaca. Essa daí é a do porco, Por que você sabe que é do porco? por causa desses cabelinhos aí em Os cima. cabelinhos, essa é do porco, essa é da vaca. Isso você tem que saber, tá? A formação do corpo dela, ó, o escólicozinho, né? O colo, depois a divisão do corpo, os proglótides, certo? Ó, os proglótides, né? Lembrar que os últimos proglótides dela são os grávidos, cheios de ovos, porque se autofecundaram. Esses ovos são colocados na terra junto com as fezes. Aí vem o porco que come o alimento, adquire os ovos. Lá no porco, forma-se o cisticerco. O homem vem e come a carne do porco mal assada, mal cozida. Ele adquire a teníase, que é a doença provocada pela presença da tênia. Quando é que o homem tem a cisticercose cerebral? Quando ele bebe ou come um alimento que tenha o ovo da tênia. Aí esse ovo em nós vai formar cisticercose, que pode instalar no músculo ou pode instalar no nosso cérebro, tá? Ó, esse pedacinho aqui também é muito importante, viu? Vocês dão uma estudada, né? A autoinfecção, a pessoa, né, coloca os ovinhos, leva à boca, tá? Então, você vai estudar isso aqui com muita atenção. Cisticercose humana, o que a pessoa sente quando tem, o que a pessoa sente quando tem ateníase, dor de barriga, indisposição, palidez, né? Fraqueza. Os ciclos são mega importantes, você entender o ciclo. Você pode começar do adulto ou você pode começar do ovo, como você quiser, tá? Muito importante. Profilaxia, como evitar a doença, também é de extrema importância. E depois, por último, você tem aí a esquistossomose, né? Que também é séria essa doença, embora nós não temos ela conosco aqui, porque não tem o caramujo, viu? Só por isso. Não tem o caramujo aqui nas nossas regiões para a larva infestar. Então, a gente não tem ela aqui, tá? Ela é característica muito lá do Nordeste. Tem muita esquistossomose. Conhecida como barriga d'água, também, viu? Apelidada barriga d'água. Aí você vai entender que agora que são sexos separados, masculino e feminino. A fêmea é o tamanho da bicha, ó, porque ela tem que botar muitos ovos. Esse é o macho. Esse casal simpático aqui se instala no nosso fígado, tá? E começa a reproduzir e a danificar o nosso fígado. Junta água,
Por isso é apelidado de barriga d'água. Isso aqui também, segundo ano, é importante você saber. O ovo, a primeira larva, que é chamada de miracídio. Essa miracídio aqui vai entrar dentro do caramujo, formando o esporocisto, e depois sai do caramujo como a cercária, que é a segunda larva. Então, essa doença ela é marcada por duas larvas. Primeiro, o miracídio é o que sai do ovo. Depois, a cercária é o que sai do caramujo, tá? Então, é importante. Outra coisa que é importante, o miracídio não causa prejuízo nenhum para nós. Você pode beber a água com miracídio, você não está vendo, ela é microscópica. Você pode passar em você, não tem nada. Agora, a cercária corre dela, porque ela entra pelos poros da nossa pele, ganha corrente sanguínea, se instala no fígado e provoca doença. Tem cura essa doença? Tem cura. Então, eu tenho que usar o tratamento no início. Se eu deixar o tratamento, a doença ficar velha, como se diz, crônica, aí não tem cura mais. Ó, o ciclo da doença. Profilaxia. Como que eu vou, né, evitar a doença? Não defecar no chão, não defecar fora do sanitário, porque aí os ovinhos vão para a terra. Acabar com os caramujos, bionfalária, tá? E não entrar em água desconhecida. Não conhece a procedência da água? Não entre. Vai que lá tem um caramujo, vai que lá tem a cercária. Se isso encontrar a sua pele, pronto, tá feito, certo? Ó, profilaxia, tá aqui. E acabou-se. Segundo ano, alguém tem alguma pergunta? Alguém não entendeu? É preciso, então, igual eu falei para vocês, que vocês estudem, tá?